Fala aí, pessoal, estamos começando aqui o Propocast, mais um episódio dessa segunda temporada. Sou o Matheus, acho que você já me conhece, já no meio do campeonato, com certeza você já me conhece. Tô aqui com a Lu, minha amiga. E a gente veio com um cara hoje que... Mano, eu tô assim, apavorado. Não, eu tô inspirado pela história de vida da pessoa que a gente vai convidar hoje, não é mesmo, Lu? Sim, é o Marcos Marins, é um grande amigo meu. É um prazer estar aqui com você hoje, Marcos. Conta um pouquinho da sua história maravilhosa, absurda que você tem de vida, pra inspirar aí a galera. Fala, pessoal. Olá. Luísa, Matheus, é um prazer estar aqui no Propocast. Então, obrigado pelo convite. Você quer que eu fale o quê, Luísa? Fala comigo. O que você acha que hoje, que você já teve uma grande carreira pela frente, o que você acha hoje que mais te faz ser quem você é de fato? Na sua essência, te inspira a ser o Marcos, de fato. Sem... como é que eu falo? Sem filtro mesmo. Marcos sem filtro. É que chega um momento que a gente percebe que o que nos faz sair de casa tem que ser um propósito. Né? A gente fala muito de coisas que a gente quer conquistar, de lugares que a gente quer chegar, às vezes até de pessoas que a gente quer conquistar, mas a gente não pensa e não responde a nós mesmos e às pessoas qual é o nosso propósito. Então hoje o que me faz sair de casa, o que me faz acordar, hoje eu acordei acho que 5 horas da manhã, se for ver os últimos dias eu tenho acordado 5, 6 horas da manhã, mas não é saudável para quem dorme às 2, então eu tô falando isso não é como incentivo, não, eu não queria ter acordado às 5. Mas o que me faz sair da cama às 5 horas da manhã? É ter um propósito. Então, assim, se a gente... adorei que a gente iniciou no propósito, porque tem tudo a ver com o Propocast. Então, assim, se você hoje pudesse definir pra gente em uma frase qual é o teu propósito, qual seria o teu propósito? Transformar vidas. Boa. Foi ser sucinto. Né? Não, eu adorei saber disso, porque assim, gente, o Marcos, pra quem não conhece, ele é empreendedor, ele já teve um trabalho tem um trabalho dentro de política, enfim, engajado socialmente, e dizer que transforma vidas, eu acho que faz todo sentido pra você, não é mesmo, Marcos? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. De como que você entende esse seu propósito de transformar vidas. Exatamente. Perfeito. Eu acho que a gente não fala assim, qual é o seu propósito? Isso não é uma coisa que a gente consegue pensar, raciocinar do nada. Eu acho que a gente conclui isso durante a nossa caminhada, a nossa trajetória. Quando a gente está, no nosso trabalho, seja ele qual for, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender o propósito de estar ali. Nossa, mas eu estou aqui trabalhando no supermercado, eu estou aqui trabalhando no comércio, estou aqui trabalhando na sala de aula, dando aula, mas, poxa, eu estou enriquecendo aqui o meu patrão, ou não é isso que eu queria, o meu sonho era outro. Mas qual é o seu propósito? Seu propósito é sustentar a sua família? Seu propósito é conseguir, dentro do trabalho, seja ele qual for, desempenhar o melhor trabalho possível para ser reconhecido? E caso não seja, que você sabe que você fez o melhor para aquela realidade que você está, e no momento ideal você vai poder sair dali e transformar outras realidades, ou criar a sua própria realidade. Então, eu acho que a principal questão aí é entender o nosso propósito. Você me perguntou? Eu te perguntei assim, você disse pra gente que o teu propósito é transformar vidas. Uhum. E a gente sabe, assim, eu já sei, né, porque fiz ali meu deverzinho de casa, gente, pra entrevistar Marcos. Eu sei que você tem alguns projetos que transformam realmente vidas. Eles realmente são transformadores. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desses projetos, explicasse pra gente o que você hoje tá envolvido, no que você tá engajado. Até pro pessoal que tá escutando a gente entender um pouco mais sobre esse teu propósito. Tá, legal. Às vezes, tem gente na rede social, às vezes, que me responde assim, Marcos, eu não consigo entender o que você faz, porque eu acordo e você tá dando aula. Aí à tarde você tá no outro lugar, e às vezes você tá na prefeitura, depois você tá não sei lá onde. Então, assim, entender um pouco o que eu faço, eu entendo isso, é uma dificuldade também de posicionamento, né? Se as pessoas não conseguem entender de cara o que você faz, é um problema de posicionamento. Mas pra mim é um orgulho, porque eu consigo vincular tanto as minhas aspirações de propósito de vida, de poder fazer coisas voluntárias, fazer atividades às vezes sem ganho direto, mas também consigo vincular o meu trabalho pessoal. Em 2015 para 2016, eu era aluno da Universidade Federal Fluminense, aluno de administração. Eu sou de Nova Friburgo, mas eu me mudei para Niterói, né? Tava nesse bate e volta para Niterói como a maioria, porque eu tinha que me formar, estava estudando administração, e eu comecei a perceber que na minha sala de aula, Luísa, por exemplo, a maioria dos alunos da minha sala de aula não vieram necessariamente de colégios públicos.
E eu tive a oportunidade, ganhei uma bolsa de estudos no colégio particular no meu ensino médio. Mas eu comecei a perceber que muitos dos meus colegas de classe... Tinha essa mesma oportunidade, né? Cara, eles tinham grana, sabe? E não estou dizendo que não era mérito deles, eles passaram no Enem, tudo bem. Mas o problema não estava na universidade, e sim no acesso à universidade. Né? Porque existe meritocracia no Brasil. Gente, a gente tem que parar. Eu sou empresário, trabalho com projeto social. Então, assim, eu conheço vários lados da moeda. Mas não existe meritocracia no Brasil. O Brasil não é meritocrático. Uma coisa é esforçar. Tem gente que justifica isso para não se esforçar. Tem que se esforçar. E por não existir meritocracia no Brasil, que a gente tem que se esforçar ainda dobrado. Se você não nasceu numa condição de vida privilegiada, se você não é rico, meu irmão, tu tem que trabalhar dobrado e se esforçar dobrado. Infelizmente, porque no Brasil, o Brasil não é meritocrático. O Brasil é extremamente desigual e um dos países mais desiguais que nós temos no mundo. E aí, vendo isso no meu dia a dia, 2015 para 2016, eu propus com os meus colegas ali a gente criar um projeto, fundar um projeto social que virou um projeto de extensão, que eu posso dizer com segurança que é um dos maiores projetos de extensão hoje do estado do Rio de Janeiro, tranquilamente, não só da UF, que foi o Rede Educativa Brasil. Né? Rede Educativa Brasil é um programa que começa como um pré-vestibular social. A gente atende hoje, simultaneamente, 1.200 jovens de forma 100% gratuita, dando acesso a um preparatório Enem, né? Só que os preparatórios custam R$ 1.500, R$ 2.000 de mensalidade, e o nosso não paga nada. E só esse ano, até o dia de hoje, a gente já aprovou mais de 200 alunos dos nossos núcleos. Então é uma galera que não teria essa aprovação, que não teria essa condição de educação, e esse projeto tem dado essa condição. E aí no meio do caminho também eu percebi que a gente tem muito essa força na cabeça dos alunos, que eles têm que passar para o ensino superior. E não é necessário, é um caminho seguro, mas não é o único caminho. Né? Então, hoje, o Rede Educativa Brasil, além do pré-universitário social, a gente também tem outros programas dentro do projeto. Quais são esses programas? Então, a gente tem, por exemplo, programas hoje de formação em empreendedorismo. A gente tem programas e apoios também de alguns voluntários e também pessoas remuneradas na área de psicológica. Porque, assim, se você estudou, você não passou para um ensino superior, mas você tem uma super aptidão técnica ou uma super aptidão artística, ou você sonha em empreender, o problema hoje do mundo formado em rivais, né? Eu não estou aqui para falar de política, mas do mundo Bolsonaro-Lula, do mundo esquerda-direita, do mundo frio e quente, do mundo que, se a gente não ofender ninguém nesse podcast, né? Às vezes a gente não vai viralizar, né? Então, nesse mundo do algoritmo e da viralização, a gente esquece, às vezes, desse meio termo. E qual é o meio termo? A gente dentro de casa, nossos pais, nossos responsáveis, querem o melhor para nossas vidas. E tá tudo bem. O professor do preparatório, ele quer que você passe no Enem. É o papel dele. Depois ele vai ser cobrado também pelos números de aprovações. Mas, cara, tu pode ter uma vida muito melhor e muito mais incrível empreendendo, talvez. Eu ia até perguntar isso. Você sempre falou que você é empresário, né? Eu sei um pouco da sua história, claro. O Matheus também, como fez dever de casa, né, amigo? Fiz o dever de casa, gente. A gente queria entender com você, Marcos, assim... Primeiramente, como que você tem essa agenda super lotada, né? Eu sei um pouco da agenda deles, né? Então, assim, é extremamente lotada. Eu não sei como que você dá conta. Mas eu queria entender com você como que foi o início do seu empreendimento, como que você começou a empreender de fato. E assim, né? Só pra dar um overview pra vocês, tá? Porque esse é dos projetos, tá? Se a gente conseguir tempo nesse podcast aqui, a gente fala de todos. Mas assim, o Marcos é um cara que ele de fato é engajado no empreendedorismo. E como ele já trouxe aqui um dos projetos sociais. Então, assim, de fato, né? Tipo, como que você consegue dar conta disso tudo? Como é que é montar essa estrutura toda e administrar essa estrutura toda, e obviamente não se esquecendo que você, eu não sei nem se eu posso falar a sua idade. Posso falar a sua idade? Pode, claro. Então, não se esquecendo de que é um cara jovem. Todos nós temos 29 aqui, estamos beirando nos 30. Deus. Para amigo, tudo, ó. Essa não é hora de falar sobre a crise dos 30. Você aí de casa saiba que essa mesa tá na crise dos 30. Eu aos meus 29. Eu não tô mentindo. Gente, eu acabei com o podcast. Eu falei o tema que não podia falar, entendeu? Mas assim, cara, como é que é isso? Porque assim, é incrível isso, sabe? Eu tô escutando um pouco da tua história aqui. É uma coisa que eu fico pensando, mano, não sei como é que é consegue ter tempo administrar isso tudo, né? É um pequeno gênio.
Então, eu sou tímido. Quando me elogio, eu fico... Mas assim, gente... Mas eu aprendi na vida que a gente tem que aceitar os elogios. A gente, às vezes, quando alguém fala, tá bonito, você chega e fala, obrigado. A gente quer na mesma hora ou falar, não, eu tô feio, eu comprei essa roupa em tal lugar que é baratinho. Ou você chega e fala assim, você também é bonito. A gente tem um negócio de criação. Mecanismo, né? E o brasileiro é muito assim, talvez uma autoestima mais baixa, uma timidez, que quando alguém elogia, ou a gente não aceita, ou a gente quer retribuir na mesma hora. Não, te elogiou, aceita o elogio, vamos lá, vida que segue. Daqui a pouco você pode elogiar de novo, mas assim, você não tem essa dívida com alguém pelo elogio. Você tem que assumir isso pra você. Mas, não divagando muito, eu não sei se eu falo agora da crise dos 30 ou de como eu dou conta das coisas. Eu acho que você pode juntar o combo. Não, gente, vamos esquecer a crise dos 30. Foi um erro meu nesse podcast. Gente, foi um erro. Corta isso. Vamos pensar aqui na administração. Mas, antes de responder então a administração, porque eu quero falar da crise dos 30. Eu tô provocando o Matheus. Não, sabe por quê? Vem. Gente, tem gente que acha que nós somos obrigados a algo. Isso, meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos me falou assim, Marcos, eu estava numa crise existencial ano passado, minha mãe tinha acabado de falecer e tal. Aí ele falou, Marcos, a gente não é obrigado a nada, você não é obrigado a nada. Às vezes a gente quer ficar dando satisfação pra gente que não tá nem aí. Cara, se a pessoa não tá no seu ciclo de amizade, se não é um familiar muito próximo a você, se a pessoa não contribui pro seu bem-estar, mano, tu não deve satisfação pra essa pessoa. A gente abre, crítica construtiva é de alguém que está num status igual ou melhor ao seu. Não tô falando de status social, de aparecer, não. Tô falando de alguém de construção. Né? Você quer ouvir uma boa crítica espiritual? Ouve de alguém que você admira espiritualmente. Quer ouvir uma boa crítica sobre educação financeira? Conheça alguém que tem uma vida de educação financeira melhor que a sua. Né? Com certeza. Então, hoje a gente está recebendo críticas de todo mundo. Mas, enfim, uma coisa que eu gosto de falar. Ninguém é obrigado a nada. Então, assim, eu tenho 29 anos, tem gente que me acha um sucesso. Pô, legal, eu hoje tenho trabalhado isso, entendendo que eu sei que eu sou, né, dentro da minha realidade, da condição de vida que eu parti, que hoje eu tô bem, mas, cara, se eu posso morrer amanhã, Deus me livre, mas isso pode acontecer. Então, assim, eu vi minha mãe falecer com 54 anos, minha mãe faleceu na semana que ela se aposentou. Então, assim, imagina quando ela se aposenta, ela falece, enfim, uma doença do nada. Então, ninguém é obrigado a nada, cada um tem o seu estágio, o seu momento de vida. Tem gente que vai viver até os 100, tem gente que vai encontrar o amor da vida aos 29, tem gente que pode encontrar o amor da vida aos 40, tem gente que talvez já tenha encontrado, né? Tem gente que vai ter filho aos 30, então... a gente não é obrigado a nada, o importante é a gente se respeitar e a gente, né, ter saber essa que tudo faz parte de um processo, né? de um processo. Nunca se comparar com outros, comparar sempre com você mesmo. Exatamente. E se for para comparar, que seja uma comparação construtiva. Perfeito. Tipo assim, não é nem uma comparação, é uma admiração. Total, Né? Eu acho que isso é muito legal. Mas respondendo então a questão da administração. Por favor, gente. Tô fugindo disso. Tá fugindo da pergunta. Não. Gente, hoje eu acho calculado aí projetos sociais, projetos remunerados, não remunerados, projetos empresariais. Hoje eu tenho oficialmente 68 iniciativas. Eu calculei isso com a minha equipe lá. Então hoje eu acompanho diariamente 68 projetos, empresas ou iniciativas sociais. Alguns existem há 10 anos, outros há 8, outros há alguns meses. E a gente tem acompanhado isso. Eu gosto particularmente de usar algumas metodologias ágeis que a gente aprende na administração, o método Scrum, enfim. Mas são formatações de diariamente a gente ter pequenos momentos coletivos com a minha equipe, com os gerentes de cada empresa minha e tal, pequenos momentos de conclusões e definições. E uma coisa também muito importante, quando a gente conversa sobre uma problemática, não é para achar um culpado, é para achar uma solução. Essa cultura de feedback brasileira é uma cultura também complicada. Eu não estou aqui... quebrou a caneca. Quem é o responsável? Vamos descontar no salário. Não é isso. Quebrou a caneca. Por que quebrou? Poxa, Marcos, aí eu estou conversando com toda a equipe. Quebrou porque essa mesa aqui está muito ruim, está deslizando. Então, qual é a conclusão? Aí chega... Às vezes ninguém concluiu, mas a moça ali da faxina chega e fala, olha, gente, vocês estão passando o óleo errado aqui. Compra o óleo diferente. Então, assim... A metodologia ágil e o processo de reuniões diárias de chegar às resoluções faz com que a gente consiga fazer muito mais com menos tempo. Tá? Então isso é uma forma. Agora, eu posso também responder uma coisa mais bonita. Rapidinho, só abrindo uma aspa. A gente tá aí, então, o que ele faz para conseguir ter tempo de tudo. A metodologia ágil. Exatamente. Existe uma metodologia por detrás. E um olhar humano, né? Porque o fato de você estar comentando que, eu sei que é um exemplo, né? Mas, porque a pessoa que limpa ali, que trouxe ali né? Contribuiu com, enfim, com a solução. O fato de você poder escutar, de você colocar no lugar, enfim, e usar aquilo como de fato a solução ali,
já é um olhar humano, né? Já tem uma questão ali mais do que a metodologia, mas uma empatia pelo que está acontecendo, né? Tem uma historinha que todo aluno de administração já ouviu, eu não sei se... Dizem que é da Colgate, da fábrica da Colgate, eu não sei se é ou não é. Mas a historinha diz o seguinte, que tinha uma fábrica que gastou milhões em pesquisa para solucionar as caixinhas vazias de pasta de dente que passavam na esteira e acabam vendendo para o consumidor final sem a pasta de dente dentro. E aí criaram uma balança de milimétrica, de milhões e milhões de dólares, e aí estava toda hora parando a linha de produção, porque toda hora que a balança identificava isso, ela parava a linha de processo. Até que um belo dia, um dos operários ali da fábrica, o mais chão de fábrica que tinha ali, sugeriu, gente, por que vocês não ligam um ventilador em frente à esteira e toda a caixa que voar é porque está vazia? Uma coisa tão simples. Não sei se é um mito, né? Mas a gente já ouve isso toda aula de administração. Não, mas eu acredito que seja isso, é uma coisa tão simples que faz toda a diferença. Então, eu acho que isso é muito do que a gente leva também de empreendedorismo para a vida. Até, gente, falando aqui um pouco, além dos 68 projetos, ele tem um empreendimento maravilhoso em Friburgo, que é a Casa Osório. Conta pra gente como é que foi isso, como você estruturou isso tudo. Então, eu sou... De onde surgiu esse sonho, que eu lembro que era um sonho que você tinha antes? Nossa, eu sou maluco mesmo, porque eu passava em frente a um casarão bonito, todo Exato. dia ali na General Osório, e falava, cara, essa casa seria um lindo pub, seria um restaurante muito legal, seria um espaço criativo. E a gente, quando eu viajei muito na minha vida, São Paulo tem várias referências gastronômicas, eu fiz um mochilão na Europa, tive essa oportunidade de visitar mais de 8 países lá. E aí, quando eu tinha acabado de voltar da Europa, no processo, comecei a fazer esse projeto. E aí, uma coisa que eu acho muito importante, colocar os planos no papel. Eu tinha o projeto da Casa Osório escrito desde 2018. E eu montei a Casa Osório em 2021 para 22, né? É o que 22. a gente fala muito aqui, de sempre escrever no papel, né, amigo? Então, assim, eu botei esse sonho no papel há muitos anos atrás e foi uma oportunidade. Eu fiz no meio da pandemia, foi uma loucura. Não recomendo para ninguém. Aprendi muito, mas deu muito certo também. E hoje a gente tem lá um restaurante que agora está virando uma casa de cultura na região serrana do Rio de Janeiro. Delicioso, gente, super indico. Quem for em Friburgo tem que ir lá, é muito gostoso. É bom, né? Mas continuando um pouco mais, Marcos, você falou muito que você gosta muito de viajar, de conhecer novas culturas. Assim, o que assim, te motiva mesmo a querer? Eu acho que isso também tem um pouco a ver com o que você leva assim, de propósito para a vida, de querer despertar essa questão de conhecer novas culturas, porque eu sei que essa questão de querer conhecer novos lugares também está ligado um pouco do que você gosta de conhecer novos lugares, novas culturas. O que me motiva a conhecer novas culturas? Eu acho que para empreender, para a área social, para tudo na vida, e eu incluo também a área espiritual, porque se responder aí, né? Como você dá conta de tanta coisa? Gente, eu posso falar de metodologia de administração, eu posso falar de tudo, mas eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito no espiritual. Então, assim, eu não saio de casa, geralmente eu não acordo. Às vezes a gente esquece, claro, mas eu tento não acordar sem fazer uma oração. Eu tento não fazer um plano sem pensar 10 vezes se é um plano meu, humano, ou se é um plano que está a ver com o divino, ou se eu estou minimamente respeitando a minha vida para que o plano que eu fizer, Deus me acompanhe nesse plano. Então, assim, isso tudo eu penso muito. Mas, para além disso, Luísa, eu acho que conhecer outras culturas é fundamental. E a gente viveu nos últimos anos um mundo, né, e um país também. E aí, repito, não estou falando de política partidária, de lado B ou lado A. Todos os lados. A gente viveu uma cegueira muito forte no país e no Brasil, das pessoas não terem cultura mesmo. Cultura de vida, de mundo. Gente, fulano usa tal roupa, fulano é tal coisa. O que eu mais vejo nas ruas, infelizmente, ainda é o pré-conceito. Né? As pessoas que têm um conceito estabelecido, uma vivência específica e agem com o outro com pré-conceito, seja com o que for. Todos os temas que eu quiser abordar aqui, mais polêmicos possíveis, que todo mundo em casa pode interpretar certo ou errado. Então calma, gente, que isso aqui é só... Cortes não resolvem problemas. Mas se a gente falar aqui de legalização de maconha, se eu falar aqui de aborto, se eu falar aqui de liberdade religiosa, se eu falar aqui de porte de arma, pode falar qualquer tema polêmico. Qualquer tema do mais polêmico possível, existem vários lados, existem várias narrativas e não existe necessariamente uma verdade universal. Verdade. Então, assim, eu não vou aprofundar nenhum tema para não gerar um pânico, a não ser que vocês queiram. Não. Mas todos os temas existem vários lados. E eu defendo muito a cultura, eu defendo muito que as pessoas tenham experiências de vida. Eu falo isso para os meus alunos. Então, gente, tipo assim, porque eu só ouço pop.
Ouça pop, ouça funk, ouça música clássica, ouça música gospel. Respeite, tenha outras experiências de mundo, porque a partir de outras experiências de mundo, a gente entende onde a gente está vivendo. É muito simples. E é também muito você simples. consegue ter abertura de cabeça, né, amigo? Eu tô... Gente, eu tô escutando vocês e o que eu tô pensando além de a gente ter todas essas questões que a gente vem falando e abordando aqui durante esse episódio, né? Que cara, beleza, você tem que ter uma linha de raciocínio, você tem que buscar a questão da cultura e a coisa toda. Eu acho que o ponto do preconceito, e que é o que o Marcos está trazendo, meu ponto de vista, tá? Claro. É essencial você ser uma pessoa aberta, né? Ser uma pessoa que de fato consiga ser receptiva para todos os pontos e entender os dois lados, enfim, toda essa questão toda. Então eu acho que, assim, é inspirador escutar isso de uma pessoa com tamanha experiência e com um legado incrível até aqui. Saber que a gente tem e pode contar com pessoas assim no nosso país, eu acho que isso é fundamental pra gente. Mas assim, Marcos, eu queria trocar um pouco, sair um pouco do que a gente tá conversando aqui e pensar o seguinte. Beleza, vamos voltar lá na crise dos 29. Eu ia entrar nisso. Cara, incrível teu lado profissional, pô, irado, show de bola. Achei que a gente tem muita coisa ainda pra abordar, a gente pode abordar. Mas eu queria saber um pouco do Marcos pessoal, assim. Exato. Como é que é o Marcos fora disso tudo, cara? Você encontra tempo pra ir, sei lá, pra se divertir, pra... Como é que é isso? Como é que é o cara... uma trilha. Fora toda essa parte, como que é o Marcos? Mas o Marcos pessoa física. Aquela pergunta existencial que Marcos a gente entra na numa crise agora. essência. Começa a Marcos na chorar. essência. Não, assim, isso é muito forte quando a gente vai ficando mais velho, né? Gente, que crise falar essa frase. Mas é muito real quando a gente vai ficando mais velho. Porque quando a gente tá mais novo, a gente só vai. Tá indo. Né? Quando a gente não tem muito uma direção, aquela frase famosa, qualquer caminho serve, né? É verdade. Então quando a gente é mais novo, a gente tá estudando. Aí quando a gente se forma, a gente, agora eu tô desempregado. Aí a gente começa a trabalhar, eu preciso de um emprego para pagar meu almoço, para pagar minha passagem, aí a gente aceita qualquer emprego, ou o que a gente consegue, né? Enfim, e a gente vai seguindo a vida. Mas eu acho que chega um momento da nossa vida que a gente começa a questionar, né, essa questão do propósito que eu falei, e a gente também começa a pensar se a gente está aproveitando a vida verdadeiramente, né? Esse aproveitar a vida é uma linha muito tênue de fazer merda. Então, não tô falando pra fazer besteira, gente. Deixa em off. Então assim, aproveitar... Não deixa em off, não. Porque antes de começar esse episódio aqui, me falaram aqui que vocês dois só se encontram em determinado estado de espírito. Que está sempre tudo ótimo. Mas assim, deixa quieto. Não, mas assim, a gente fala de aproveitar a vida, mas aproveitar a vida também é entender o que nos dá prazer, o que nos dá satisfação, o que nos faz realizado. Então assim, hoje eu valorizo muito um tempo em casa, vendo TV. Hoje eu valorizo muito poder dar uma caminhada na praia quando eu tô no Rio, ou dar uma caminhada lá na serra, né, nas montanhas. Então, cara, uma coisa boba que eu tava percebendo. A minha casa em Friburgo tem uma vista incrível para as estrelas. Friburgo é um dos melhores lugares para ver as estrelas do país. É verdade. E tipo assim, eu tava percebendo que eu tenho uma casa específica que eu tô morando ali uns 3 anos que eu nunca parei para ficar olhando as estrelas. Teve um dia que eu peguei colchão, quando eu morava em outro lugar, quando eu morava em Olaria, eu peguei o colchão do meu quarto, levei pro terraço no inverno, dormi no frio, que o Friburgo faz 0 grau até. Eu sei cobertor. disso. Já passei muita perrengue na casa da Luísa. Né? E fiquei olhando as estrelas. Então, assim, respondendo com o meu Marcos na essência, eu acho que o Marcos de hoje, né? Que cada momento nós somos uma pessoa... Marcos dos 29. Mas o Marcos dos 29 é o Marcos que valoriza o tempo. Se eu tenho uma atividade para fazer, mano, eu quero fazer bem e rápido. Porque se eu procrastinar essa atividade, eu tô me atrapalhando. Nós somos sabotadores. A gente o tempo todo, a nossa mente, a gente o tempo todo nos sabota. Se você tem uma atividade para fazer, faça. Você vai ganhar tempo para ir para academia, vai ganhar tempo, eu não sou o melhor exemplo de academia, mas você vai ganhar um tempo para dar uma corridinha, você vai ganhar um tempo para ver uma série, para namorar, para fazer o que vocês quiserem. Então, assim, vamos parar de nos sabotar, vamos controlar o nosso tempo, vamos tentar ser mais eficientes no que a gente faz. E também, olha, rotina. Eu era péssimo, Matheus, de rotina. Então, assim, ter rotina é ter qualidade de vida. Não sair da rotina é um problema. Para quem tá ali, batendo ponto, não consegue olhar para frente, não consegue ter outras experiências, essa pessoa não vive mais. Mas agora, independente da sua condição financeira, de vida, de trabalho, tenha uma rotina, inclusive de lazer. Guarde, se possível, que seja R$10, R$50, guarde um dinheirinho para você ter um lazer.
Entendeu? Independente do lazer que for, né? Por exemplo, se você for aquela pessoa que gosta de sair pra festa, né, Marcos? Ou então se gosta de viajar, se gosta de se divertir, tem um momento seu também. E eu acho que é importante falar muito disso no sentido de comemore as pequenas vitórias. É muito importante, porque quando você começa a comemorar as pequenas vitórias, você fala assim, poxa, é um passinho de cada vez, é realmente aquele 1% todos os dias. E pra gente conseguir isso, é o que você falou, é você ter a parte ali de administrar bem seu tempo, ter a rotina, hábito, principalmente. Inclusive, não vou entrar nessa pauta, senão eu ia falar muito, é o livro Hábitos Atômicos. Gente, quem tá com essa dificuldade de encontrar hábitos, leia. É um tapa na cara. Mas... E não é publi, tá, gente? Mas eu acho que seria isso, sabe? A gente conseguir saber que a gente também precisa de um carinho nosso. Tipo assim, poxa, a gente tem a responsabilidade do dia a dia, mas você precisa sim ter um tempinho pra você se adaptar. Gosta de um crossfit? Gosta de... Você tá rindo porque você sabe o que eu vou falar, né? É porque eu concordo, eu acho que de fato a gente tem que ter esse tempo. Ele é um tempo rico pra gente. A gente tem que ter lazer, tem que ter um tempo dedicado pra você, autocuidado, enfim, e a coisa toda que a gente tá falando. Só que eu acho que ele também tem uma questão de privilégio nisso tudo, né? Porque por mais que você... Eu me vejo hoje muito nessa rotina que eu quero chegar, né? Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada a crossfit. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de remar às 5h40 da manhã. Eu sou uma pessoa que, cara, família, momentos e tal, coisa do tipo. Mas estou em uma rotina hoje... que basicamente, e a galera que está assistindo, que faz parte dessa rotina, gente, isso não é uma crítica, tá bom? Tô ok, não vou sair do meu emprego, não vou largar as coisas, mas o fato é que você também reservar esse tempo depende de muitas outras coisas, e uma delas é você ter tempo para isso, né? E aí, eu acho que você pega assim, por exemplo, eu tenho alguns colegas meus que, cara, eu vejo eles em estados de depressão, em estados, assim, que são chateantes, tristes. E muito porque, cara, não conseguem sair desse ciclo, né? Do trabalho, 10 horas por dia, 11 horas por dia, e tem que ser mais e mais e mais e mais. E tudo pra ontem. A gente vive numa sociedade hiperconectada, hiperveloz, tudo muito rápido, tudo muito acontecendo a toda hora. Então, concordo, acho que a gente tem que ter esse tempo, mas acho também que existe uma questão ali de privilégio, de quando você de fato pode fazer algo desse tipo, né? E quando você tá, enfim, numa rotina. Acho que o importante quando você tá numa rotina pesada de trabalho e pesada disso tudo é você determinar uma validade, né? Posso? Pode. Pegar um gancho rápido. Seguinte, se você tem um planejamento, uma rotina ou não, se você está frustrado ou não, tem uma coisa que muita gente aí, principalmente a galera mais administrativa, já deve ter até impactado por algum vídeo nas redes sociais, mas, cara, você tem um plano, você tem uma meta, as pessoas, às vezes super bem-sucedidas, elas estão numa bola de neve, elas não pararam para escrever o que elas querem. Então, assim, ano passado, em julho do ano passado, eu fiz uma lista, as pessoas recomendam fazer uma lista de 10 coisas que você quer resolver em um ano para frente, né? Então, quais são as 10 metas que eu quero alcançar? Perfeito. Quando a gente tem uma clareza mental de onde a gente quer chegar, cara, todo o resto anda. Independente da sua condição financeira, não existe meritocracia, a gente já falou sobre isso, né? O país é extremamente desigual, mas faz uma lista do que você quer, nem sempre é dinheiro, do que você quer chegar. Eu, em julho do ano passado, de 2023, eu fiz uma lista de... Era para ser 10, né? Eu fiz uma lista de 21 coisas que eu queria alcançar. 21... Até nisso ele é acelerado, galera. Eu fiz uma lista de 21 coisas que eu queria alcançar em julho de 2024. E até o momento eu já alcancei 16. Então, assim, não passaram um ano, passaram 8 meses, sei lá, tem que fazer a conta agora, mas eu alcancei 16. E isso é muito importante, porque quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente vai com a nossa cabeça e a gente começa a entender o nosso propósito. Então, assim, poxa, por que eu estou me esforçando aqui dessa forma? Ah, porque eu botei na minha listinha que eu tenho o sonho de pagar as minhas dívidas. Isso aqui vai me ajudar a pagar as minhas dívidas. Poxa, por que eu estou abrindo mão, às vezes, de uma festa para ir na igreja? Ou por que eu estava indo muito na igreja todos os dias da semana e agora eu estou indo um dia menos, mas estou cuidando da minha saúde física também, né? Então, esse equilíbrio tem a ver com o propósito, porque na minha lista estava, eu quero melhorar minha vida espiritual, eu quero ter uma rotina espiritual, quero melhorar minha vida física, eu quero ir para academia, eu quero pagar minhas dívidas, o que eu vou fazer para pagar minhas dívidas? Renegociar as dívidas, trabalhar um pouquinho mais. Então,
São Tem um essas objetivo, né? Tem que estar ligado a um objetivo. Porque se não Exato. tiver, cara, a coisa fica meio que perdida, né? E eu acho que, assim, questão de objetivo é muito fundamental. Você ter um norte para aquilo, mas você saber que também o caminho se faz ao caminhar. Mas quando você simplesmente... O caminho se faz ao caminhar, coisa bonita. Tá vendo? Eu falo não, bonito, amigo. o Você bom- acha que não? O bom é que ela já falou isso nos 3 episódios. Né? Então a gente Amiga, já... porque é muito É verdade. ótimo, é maravilhoso. Mas é isso mesmo, amiga. O que é bom tem que ser compartilhado. Não, mas você não deixou eu concluir. É. E o caminho se faz ao caminhar. E quando você realmente não tem Uhum. aquela coisa, como você falou, tipo, aquele objetivo no micro, você simplesmente se perde, você não sabe o que fazer, você acha, aí você conquista uma coisa e fala assim, legal, às vezes não era nem o que você queria conquistar. Às vezes você, por exemplo, eu quero viajar e quero comprar um carro. Às vezes você comprou um carro, você ficou super feliz com seu carro, mas na verdade aquilo ali não era uma coisa que te ia agradar. O que ia te agradar mais era você fazer a viagem dos seus sonhos, mas é porque você não fez. O trabalho de escrever os seus objetivos, escrever as suas metas, Ter você... clareza, né? Exatamente. É, muito bom. Marcos, a gente está caminhando já para o encerramento. A gente, nessa segunda temporada, eu conversei muito com a Lu, que eu queria sempre deixar um final aberto para o nosso entrevistado, usar o nosso canal, usar, enfim, o espaço que a gente está criando e está desenvolvendo, para deixar um recado para os nossos seguidores, para as pessoas que realmente estão interessadas em propósito, elas estão nos seguindo, acredito eu, e acredito muito nisso, porque elas querem descobrir o seu propósito, enfim, querem desenvolver um objetivo, como a gente vem falando. Então, eu queria saber de você, assim, que se você pudesse deixar uma dica, pudesse deixar uma frase para as pessoas que nos seguem, o que elas precisam fazer para conseguir alcançar seus objetivos e traçar seu propósito. Seu propósito de vida, porque você, né, Gente. diz ele que já encontrou o propósito de vida dele de carreira. Não, Com certeza. Pelo a vida episódio. inteira, Olha. Pelo episódio. Eu não sei se eu cheguei ao propósito final, mas eu encontrei o propósito que me motiva nesse Legal. momento. Gente, primeiro agradecer a todos vocês, né? Luísa, Matheus, a toda a equipe aqui que está nos bastidores. Mas tem uma frase, né? A frase final, que eu conheci, é de Santo Agostinho, e que eu sou muito fã dessa frase e acho que faz muito sentido. Que é o seguinte: eu procurei Deus, eu não encontrei. Eu procurei o meu próximo e nos encontramos os 3. Frase de Santo Agostinho. Né? Linda. Então, eu procurei Deus, eu não encontrei. Eu procurei o meu próximo e nos encontramos os 3. O meu propósito hoje, né, de falar de transformar vidas, é um propósito de trabalhar com pessoas. Eu não consigo acreditar, respeitando todas as profissões, mas que alguém que não consiga olhar para o outro, alguém que não consiga ser humano. Você pode trabalhar, cara, home office, no seu computador sozinho em casa, mas se você não tem contato com outras pessoas, se você no seu dia a dia, na sua empresa, na sua igreja, onde você estiver, na sua escola, Seu se você trabalho não mesmo. consegue, no seu trabalho, se você não consegue procurar o outro, cara, você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, mas você não vai ser espiritual, você não vai encontrar Deus, você pode ser o que for, você não vai encontrar o seu propósito. Então, quer encontrar o seu propósito? Encontre outras pessoas e saiba filtrar quem são essas pessoas e se elas realmente querem o seu bem. Uau. E aí, com essa frase, Meu gente, Deus. maravilhosa, super impactante. Impactante. O Propocast vai ficando por aqui. Eu queria agradecer, Marcos, por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Eu acho que tem um segundo e um terceiro episódio pra gente aqui, porque tem muito assunto ainda pra gente falar. Vou ficar muito feliz se você aceitar os próximos convites também. E, gente, é isso. A gente convida você pra dar o like, compartilhar, comentar, se você curtiu o nosso episódio de hoje, né, Lu? E agradecer muito a todos vocês que têm acompanhado a gente, nos seguindo nas redes sociais. E é isso, gente. Até Valeu, a próxima. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!